Bom dia, Masako. Bom dia, Lúcia. Eu estou extremamente feliz de ter recebido o seu convite para nós estarmos aqui falando de educação. E assim, eu preciso falar, né, que você foi uma colaboradora incrível do CI Idiomas. Não só uma colaboradora, mas uma pessoa que pensou sobre educação em termos de idioma, influenciou professores, deixou um legado, uma estrutura de trabalho, e nós somos, assim, extremamente gratos, eu e o Marcos. E agora, estar falando com você diretamente do Japão, eu realmente não tenho palavras para expressar a gratidão que eu tenho de ter esse reencontro com você. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, da sua experiência em termos de línguas ao redor do mundo, né, Masako? Mundo, que delícia, né? E aqui também no Brasil. E como que você está aí no Japão agora? E quais são os seus propósitos, o teu trabalho atual? Vamos nos dar um pouquinho a conhecer, tá bom? Tá bom, Lúcia. Eu estou emocionada da sua introdução. Muito obrigada. Foi o maior prazer de trabalhar com você. E o Marcos também é de idiomas e sei Kids. Essas experiências que eu tinha no Brasil realmente assim me transformou, eu acho, como educadora e como professora também. Agora, atualmente eu trabalho na escola bilíngue aqui no Japão. Nossa escola tem 300 alunos na escola primária, mais ou menos 100 alunos na preschool, pré-escola, né? Você fala, tá. Aí, na parte de idiomas, nós temos 200 alunos. E eu estou coordenando ou supervisando currículos de inglês na escola primária e na parte de idiomas. Aí, assim, eu já faz quase 30 anos eu estou ensinando. 30 anos? Não. 30 anos, sim. Estou ensinando inglês, mas, assim, maior parte do minha experiência é do Brasil mesmo. Na escola SEI, Desenvolvimento e Idiomas. Quando era o IASG, né? Eu comecei a trabalhar com vocês. Aí, lá que eu ganhei mais experiência, sim. Mas antes de você chegar no Brasil, que foi uma coisa bem bacana, né? Antes de você chegar ao Brasil, você passou por alguns países. Quais foram eles? Sim, eu estudei na Inglaterra, eu estudei artes plásticas, aí eu morei um pouco no Egito, onde eu trabalhava como professora também de inglês. E no Japão, eu também trabalhava com professoras de idiomas japonês para residentes estrangeiros no Japão. E o que eu sempre achei muito bacana, você veio para o Iuba, né? Aqui Sim, pertinho. Então, conta a história. O convite, como que aconteceu esse convite? Na verdade, era assim, eu tinha um projeto da minha prefeitura. Sim, no Japão, mais ou menos 100 anos atrás, muitos japoneses foram para o Brasil e com essa conexão, aí nossa prefeitura queria fazer um tipo de projeto de mandar professor japonês para descendentes japoneses. Aí esse foi um lugar chamado Aliança, perto de Mirandópolis, e uma das condições que para eu ir para lá era ter um lugar seguro para eu ficar. Como eu sou estrangeira, né, no Brasil, eu não sabia falar português, e assim, a prefeitura ficou um pouco preocupado e queria ter um lar, né, um lugar que eu mora seguramente. A Iuba falou assim, tá, a gente pode
né, fazer isso. Então, assim, e eu quero deixar registrado aqui que lá na minha adolescência eu simplesmente era apaixonada pela cultura japonesa. E esse universo, ele não faz nada à toa. Ele nunca faz, né? Essas conexões que acontecem com a gente, que na hora que nós estamos vivendo a gente não entende, mas que com o decorrer do viver, a gente vai compreendendo as pessoas, as alianças que nós formamos, as pessoas que nós nos encontramos, as afinidades que a gente tem. Então, assim, eu particularmente quero dizer a todos os japoneses, independente da cultura como um todo que eu desconheço, que eu tenho muita honra, sabe? Quando eu tenho um descendente de japonês ou um japonês da minha escola. Porque essa riqueza cultural, essa diversidade, esse olhar diferente é que faz da educação o que a educação é, né? Quando a gente pega ideias diferentes e começa a ter os olhares e a gente se transforma nessa interação. Então, quando eu penso que aquilo que a gente está conversando aqui no Brasil, eu aqui em Andradina localmente, alguém aí no Japão irá ouvir em algum momento. Então, eu quero dizer que eu, como diretora de escola, eu, como profissional da educação, amo e admiro a cultura japonesa. Todo o legado que a cultura japonesa trouxe para o mundo, não só para o Brasil, tá? Isso é muito forte para mim, viu, Masako? Muito forte mesmo. Antes de você, eu vou pegar um gancho, porque é algo que eu acredito aqui, ó, com a minha pele. E antes da gente começar com as tuas perguntas, eu queria falar uma coisa que eu considero muito séria no ensino da língua inglesa, de qualquer outro idioma. E eu quero que você me diga, como especialista, se eu estou certo ou não. Em todas as escolas do Brasil, vamos dizer, não conheço outras realidades. Às vezes a gente se esquece que quando a gente está falando em educação infantil e ensino de línguas, para crianças, que nós estamos falando de crianças que não são alfabetizadas. Eles não têm contato com a gramática, não é? Com o léxico, com as... Então, para mim, a principal exigência de um ensino de uma língua, de uma outra língua, para uma criança, é a questão do profissional ser qualificado. Lógico que a nossa legislação fala sobre a formação, letras e inglês, por exemplo. Mas quando eu penso em resultado, eu penso na certificação internacional. Eu penso em oferecer para a criança a fala como um nativo. Por quê? Porque ele irá aprender esse idioma como ele aprende a língua mãe. Então, todo o aparelho, né? O fonológico, o fonoaudiólogo, os fonemas, aquilo que ele vai aprender. E no inglês tem muito disso, né? Uma palavra com uma mudança sonora simples e que quer dizer outra coisa absolutamente diferente. Então, a responsabilidade das instituições de contratarem profissionais sérios, porque às vezes é preferível não oferecer do que fazer um trabalho sem significado e que pode muito mais prejudicar com certeza, do que contribuir para a formação. Porque uma criança, e também é outra pergunta que eu quero já fazer para você responder, porque tem sempre aquela coisa, a segunda língua, ela vai atrapalhar a alfabetização? Não. Então, nós sabemos que não. Mas existem estudos que, inclusive, dizem que outros idiomas, né, a mente da criança, que é totalmente elástica, né, ela vai, inclusive, aumentar a capacidade de sinapses, né? De raciocínio, de percepção, né, de síntese, de percepção de mundo. Então, fala um pouquinho. Falei, eu quero que você
estenda nisso. Tá, eu vou. Porque esse é um tópico que eu estou apaixonada também, né? Olha, então, questão de professoras de inglês na educação infantil, aí eu acredito o mais importante na verdade, a formação de pedagogia, porque pessoas têm que saber como tratar crianças e saber o que está acontecendo nas cabecinhas deles. Sem isso, não adianta você ter um monte de conhecimento de inglês. Não adianta você consegue falar de inglês, mas você precisa, primeiramente, entender o que é criança, né? Nossa, então, eu acho assim, a pedagogia é assim, essencial, é principal. Agora, se você é uma pessoa que já sabe pedagogia e consegue falar inglês, eu acho, assim, não precisa ser o professor nativo, né? Hoje em dia, assim, expressão, né, professor nativo é já de antigo, né? No Japão, no mundo de educação de inglês, até meio proibido falar professor nativo. Sim. Falar porque, como assim, nativo, né? Falar como nativo, falar fluentemente, assim, suficientemente, né, para ter, sim, comunicações livres. Então, se você já tem esse tipo de proficiência e entende pedagogia e crianças, você poderia ser um professor, sim. Agora, essa questão de alfabetização, né? É como você falou. Assim, quando a gente nasce, aprende um idioma materna, a gente não começa com letras ou gramática. Primeiro a gente ouve bastante, né? Uns 2 anos ouvindo. Isso, aí tem um monte de processos, né? Assim, acontecendo na sua cabecinha. E depois, 2 anos aí a gente começa a falar um pouquinho. E começa a falar, e quando a gente começa a falar, né, a gente não fala tudo correto ainda. Claro, palavras erradas. Palavras erradas. Pequenas construções de frases. Exatamente. Aí, um pouco a pouco, a gente construi esse conhecimento. Né? É assim que é esse processo de aprender idiomas. Então, quando você aprende outro idioma, saber esse é um processo de aprender idioma é importante. Claro, a gente não consegue reproduzir todo o processo né? Mas como educador é importante entender, né? Esse tipo de processo existe. Aí, como professor de idiomas, você tem que saber como então a gente consegue manipular esse processo, influenciar, né? Vamos falar isso, e fazer acontecer, mediar o conhecimento nas salas de aulas, né, com recursos, com várias coisas. Tem uma coisa que você estava falando e é uma dificuldade que eu enfrento. Não sei se estava aí na tua lista, se a gente está pulando, mas como o rigor acadêmico ele precisa existir e é um ledo engano gravíssimo a gente entender a educação infantil como entretenimento, como a criança vai na escola para se divertir e inclusive o idioma entra nisso ou qualquer outra formação livre, seja música. Então, assim, eu enfrento uma dificuldade, um desafio. Por quê? Porque eu sei que esse é o período mais importante da vida de um ser humano. Sim. É um período formativo, é um período em que tudo está sendo construído. A percepção dela de mundo, né? O interesse dela pelo estudar, não importa se é uma escola regular ou se é um ensino
de idiomas, não importa. Não importa. Então, eu estou formando porque a criança, e até eu sempre cito Paulo Fock, que eu te convido a conhecer, que ele diz assim: por que será que não é ensino infantil? Como é ensino fundamental, como é ensino médio? Por que na educação infantil a gente fala educação infantil e não ensino infantil? Porque nós estamos formando. Porque nós estamos educando. É muito mais que ensinar. Sim, claro. Então, quando eu penso em educação infantil, eu preciso pensar em rigor acadêmico. Aí, qual é a diferença que eu pego a fala que você me disse? Quando um professor ele é formado em pedagogia, ele vai saber as estratégias, a forma, a didática para ensinar a criança. Então, a forma de ensinar não é a mesma. Não. Mas isso não diminui o rigor. Exatamente. Não diminui, não. Enquanto educação no mundo, nós precisamos nos conscientizar. Sim. Não é brincadeira. Agora a criança precisa se divertir aprendendo. É completamente diferente. Sim, a aprendizagem nunca acontece sem diversão. Diversão? Diversão. E isso para todo mundo, né? Exatamente. Eu tenho que falar isso, Lúcia, porque eu fiz um curso e nesse curso um professor de matemática que eu achei brilhante, né, falou assim: olha, não tem como você ensinar e assim ter aula sem diversão. Se os alunos falam para você, essa aula é muito chato, né? Mas alunos não aprendem. Não tem como não aprender. Né? Essa foi uma resposta para uma aluna que fez pergunta assim: professor, se eu tenho que escolher fazer aula legal e divertido ou aula um pouco chato, mas aula que tem conteúdo muito importante, qual que eu posso escolher? Ele falou: não existe essa diferença, né? Porque a aula divertida é sempre a aula que alunos aprendem. Se a aula é chata, aí alunos não aprendem. Então, não existe essa aula chato e tem conteúdo importante. Mas, Masako, isso eu aprendi com você, mas eu aprendi antes com o Marcos. Porque o IASD batia muito nessa tecla. Sim. Enquanto você não estiver confortável e principalmente, se você não entendeu, se é só conteúdo, se você não está confortável, como você vai aprender? Não tem como. Se você não sente que você é capaz, se o nível aumenta de um tanto, você acha que você está aqui, você não consegue chegar, como vai acontecer? Não acontecerá. Agora, imagina isso para uma criança. Então, como que nós podemos conceber que ainda existem escolas que colocam crianças enfileiradas e acham que as crianças só aprenderão se elas estiverem sentadas com um papel e um lápis na mão? É absurdo isso. Absurdo, Absurdo. Eu te convido a ver as avaliações que eu faço e agora eu te convido. As crianças, elas sentem prazer em mostrar o conhecimento delas. Claro, sim. E não é com uma criança, é a sala toda, porque quando eu disse no meu vídeo, eu não quero uma escola para bons, não é como se eu estivesse escolhendo um público inferior. É que eu quero dizer que a minha obrigação é colocar todos no mesmo nível. Sim. E não ter crianças brilhantes e crianças aquém com dificuldade, como a gente vê a maioria das escolas, rotulando, medicando, entregando para especialistas mentes que, sinceramente, são únicas e pensarão de forma diferente. Não estou aqui dizendo que não existam crianças que não necessitem de medicamento ou de acompanhamento especializado. Não, de jeito nenhum. Mas eu, com a minha experiência, garanto.
que com a abordagem certa, provavelmente elas não precisarão. Porque Sim, todos e aprendem de maneira diferente. E todas as crianças podem aprender. Com certeza. E todas as crianças querem aprender. Isso! Todas querem se sentir capazes. E se a gente constrói isso na educação infantil, não há limites para uma geração. E eu já não digo nem se como educação nós pensarmos dessa forma, nós alcançaremos qualquer coisa em termos de sociedade, de nação. Agora, vai lá para suas perguntas. Tá, ok. Vamos com minhas perguntas, né? Então, eu tenho essa lista de perguntas, Lúcia, para eu ter contato com a realidade de educação infantil no Brasil atual, né? Porque já faz muitos anos, infelizmente, né? Quem sabe? Quem sabe? Eu saí do Brasil. Então, quando eu estava ensinando, eu estava trabalhando com você no CEIQUIS, eu dava aulas de inglês, né? Então, essa educação de língua... desse tempo. Também. Eu estava vendo essas fotos. Ai, meu Deus. E, então, essas aulas de inglês ou educação de língua estrangeira é muito procurado ou popular na educação infantil em geral? Sim, a resposta é sim. E por isso que eu falei o que eu falei no início. Profissional, por isso que eu perguntei, e a sua contribuição foi fantástica. Porque qual é a realidade do Brasil? Né? E eu acho que é do mundo. Tenho essa percepção que professores que simplesmente falam vão dar aula. Não falam e vão dar aula. E cheguei a uma conclusão com a minha experiência na escola que não basta. Não. Por quê? Porque se o professor, veja bem, e eu acho que isso é uma coisa que nós, o MEC, deveria pensar, rever essa condição, porque sim, falar um outro idioma, principalmente aprender na primeira infância, da maneira correta, é o que vai capacitar esse estudante, esse profissional para o mundo global, para que ele realmente tenha oportunidades iguais em qualquer parte do mundo. Só que quando eu chego com um professor de idiomas, não estou generalizando, mas normalmente é assim, um professor especialista que ele vem dar aula na minha escola, ele não quer seguir o meu currículo. Não? Ele tem dificuldade de planejar. E por quê? Porque ele não tem essa experiência com criança pequena. Ensinar criança pequena, gente, ensinar criança pequena. Estou dizendo desde 1 ano, 2 anos, inclusive berçário, até 5 anos. Claro, a princípio, a maioria quer pegar os grupos maiores, porque tecnicamente entendem que isso é de uma maior facilidade. Os pais querem isso e eles estão certos em querer, porque isso realmente é uma janela de oportunidades futura. Então, se a criança aprende desde a primeira infância, quando ele chegar no ensino médio, ele está falando fluentemente, desde que ele tenha aprendido da maneira correta. Sim. Então, todo diretor, todo coordenador, ele tem pela frente um desafio. Eu não acredito que isso seja só do Brasil. Então, deveria ser obrigatória a formação em pedagogia e uma certificação básica, porque só a faculdade de letras não dá... É outra coisa, não. Não, é uma questão mais de sintaxe, de lexical, você pode me corrigir, entendeu? Mas isso não dá fluência para a comunicação, e nós estamos ensinando crianças que ainda não são alfabetizadas, elas precisam aprender. Então, sim, é muito importante, mas as escolas precisam ter um rigor acadêmico, né? A formação precisa incluir pedagogia, porque quando a gente coloca esse profissional em sala de aula, às vezes é desesperador,
Porque esse profissional não tem estratégias técnicas para ensinar para crianças pequenas e precisa ter um nível de exigência. Então, quando falamos em ensino de outra língua, no mundo, eu acredito que as instituições precisam ter esse olhar e essa exigência. A partir do momento que isso for geral, os profissionais vão começar a se qualificar para estar dentro desse mercado. Sim. E aí vai dar tudo certo. Mas antes disso, a gente sofre sim com essa falta de mão de obra qualificada. Sofre sim, Masako. Nós temos situações um pouco assim parecidas no Japão. Nós temos sim professores qualificados, mas não sabe tratar assim, né, crianças pequenas, e nós temos bastante professores estrangeiros, né, que falam inglês como nativo, mas eles são aquelas pessoas, né, que só falam inglês. E assim, né, japoneses bestas, né, deram essa oportunidade para essas pessoas. Tá, você vai para a sala de aula, vamos ensinar inglês. Mas isso foi geral, eu acho. Sim, foi geral. Sim, foi geral mesmo. Mas assim, acontecendo no Japão também. Eu tô tentando mudar essa cena, né? Oh, meu Deus, mas sim. Ah, tá. Então, é o nosso agora... papel. É o nosso papel. Nosso papel. Eu tô tentando, né? Minha parte, assim, pequena. Eu mas também. Aí, assim, outra coisa, Lúcia, muito importante de falar, mesmo que essas crianças não, assim, chegam para falar o idioma que eles estão aprendendo na educação infantil, assim que é esperado, né? Assim, esse não significa que o conhecimento não ficou. Assim, crianças expostas para esse tipo de processo de aprendizagem, como você falou, né, antes, sinapses, abriu. Sim, tem muitas coisas acontecendo na cabeça, com certeza esse vai ser muito bom para o futuro da criança. Então, assim, aulas de inglês, educação de língua estrangeira, não é para só falar esse idioma. Não é só para falar o idioma, mas esse processo, com certeza, vai dar muita bagagem assim, positiva para toda criança. Isso é um ponto muito importante, porque todas as famílias, e eu entendo isso, de verdade, eu entendo, que elas buscam o resultado, é natural, mas eles precisam confiar, de novo vem a questão da instituição séria, com pessoas qualificadas e capacitadas. Quando nós falamos, por exemplo, e defendemos isso, a exposição à criança, gente, cada criança é única. Então, tem os tímidos, tem os introvertidos, tem os extrovertidos, mas aí entra a questão da técnica, da capacitação da professora, e mesmo que ela não verbalize, a exposição e o desenvolvimento das habilidades está acontecendo. Em momento oportuno da maturação fisiológica, emocional da criança, você verá que essa semente plantada dará frutos. Isso. Então, mas eu preciso entender que cada criança é um ser humano único. Agora, o que vai fazer a diferença? De novo, a instituição, a capacitação, a proposta pedagógica, e você vê, porque você precisa ver não só o discurso da direção e da coordenação, mas a aula acontecendo em algum momento. Exatamente. E aí você vai confiar. Sim. Você vai confiar de que tudo bem. De repente ela não está mostrando, mas ela está sendo desenvolvida. Isso. São coisas que a BNCC, que todos conhecemos, a Base Nacional Comum Curricular, na educação infantil, ela defende, mas a gente precisa discutir isso, às vezes, em termos práticos. Sim. E é isso que nós estamos falando, definitivamente.
Então, né, segundo isso, assim, a alfabetização começa de 6 anos de idade. Ué, diz, né? No Não, documento, no Brasil. aí olha só, eu não citarei teóricos para Hum. também não incorrer em erros, tá? Mas a alfabetização começa desde o ventre da mãe. Sim, mas assim, a alfabetização formal da escola... Não, também discuto, aí a gente pode dizer, olha só, ok, de novo a gente tem que fazer um divisor de águas. O que eu entendo como alfabetização? Então, tá. a formalização da escrita, aquilo que é esperado, né? Os estudos, as legislações, elas colocam de 6 a 9 o prazo completo para que a criança saiba ler e escrever. Isso é uma coisa. Então, a alfabetização consolidada. Mas sabe, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque aí as famílias, elas não entendem a importância da educação infantil. Isso eu queria perguntar. Isso eu queria perguntar mesmo. Porque aí eu penso que eu tenho que escolher uma boa escola, um bom professor, aos 6 anos. Só que aí todas as habilidades e competências que deveriam ter sido desenvolvidas no decorrer de cada faixa etária até os 6 anos, eu perdi. Claro, sim. Então, aquilo que seria um processo natural, isso, se perde. E aí sim, nós temos sim analfabetos funcionais. Que aos 9 anos não sabem ler e escrever. Tá, então você está dizendo que assim, ainda existe muitos pais que meio cobram escolas pré-escola, né? Para ensinar como ler e escrever, assim, no sentido de alfabetização mais tradicional. Na verdade, todos cobram. De fato, todos cobram. E aí, esses 10 anos de Say Kids, que é um laboratório para mim, a minha escola é um experimento, né? Então, assim, é um experimento de tudo aquilo que eu acredito e que eu estudo bastante. Mas, quando eu testo, por exemplo, que eu faço a avaliação filmada, então, que eu conduzo todos os planejamentos, todos os estudos, todas as experiências. Então, o que eu quero dizer assim, a alfabetização, ela está presente o tempo todo. E se ela é conduzida de maneira ética, olha a palavra que eu estou dizendo, ética, com quem? Com a criança. Sim. Por que com a criança? Porque eu não posso roubar a infância dela, isso é muito simples. E como que eu roubo a infância dela? Agindo de forma tradicional no ensino. Sim. Então, só existe uma única forma. Agora, olha só. Como que eu vou ensinar? Como eu ensinarei através de jogos e brincadeiras? Com muito estudo. Sim. O professor tem que ser muito qualificado. Exatamente. Ele tem que saber, assim, qual tipo de brincadeira serve para o quê. Mas as mediações do professor... Também, sim. É que darão a alta qualidade ou não ao ensino. Exatamente. Então, existem tantas aulas, sim, que professores estão pretendendo dar atividades, né? Assim, a atividade está acontecendo, tá bom. Mas assim, a aprendizagem acontece? Não. Outra coisa. A aprendizagem só acontece com a mediação. Exatamente. Como diz e prega, e aí eu digo que todo bom professor precisa conhecer o Projeto Zero da Harvard. Sim, eu concordo. Todo professor de qualidade deve conhecer o Projeto Zero da Harvard. Entender. Se ele não conhece, ele não sabe trabalhar com educação infantil. Olha, Lúcia,
Semana passada mesmo, Lúcia, eu falei sobre esse projeto zero de novo para professores que eu estou trabalhando. Mas deixa eu só concluir. Sim, desculpa. por quê? Como dizia meu pai, no frigir dos ovos, o que quer dizer? Eu só sei que estou ensinando, só sei, e até isso me arrepia, eu só sei que eu estou ensinando como professor quando a criança torna o pensamento dela visível. Sim. Se não tornou, então, e aí você vai falar assim, mas como que eu vou ensinar com 15, 30 crianças? Não sei. Eu sei o que eu faço na minha escola. Eu não tenho 15, 30 crianças na minha sala. De novo, ética. Para eu fazer um trabalho. Então, assim, e não adianta pôr um monte de assistente. Porque assistente não sabe fazer o trabalho. Não. O assistente não está qualificado, não adianta. Então, aí você verá como o currículo que a gente adota, que a questão da estrutura. Às vezes eu posso ter 15 crianças. Se eu tenho um currículo que estrutura momentos para o professor estar sempre interagindo com 3, 4 crianças. 3, 4 crianças. E aí, todo o resto é estruturado de uma forma que há interação da criança com o conhecimento. Então, isso dá um bate-papo com o professor incrível. E é o conhecimento que depois nós vamos explorar mais. Mas, respondendo a sua pergunta, a alfabetização, e eu tenho provas disso, filmadas, de quando eu respeito a faixa etária, ética com a criança, e eu dou a ela aquilo que ela é capaz de desenvolver, aquilo que é esperado para a faixa etária dela. A alfabetização acontecerá naturalmente. Minhas crianças com 5 anos, e aí eu digo todas, não é os bons, voltamos lá para o vídeo que eu te falei, não são os bons, estão todos pré-silábicos ou quase alfabetizados aos 5 anos, sem desrespeitar a infância. Entendi. Por quê? Porque o meu currículo trabalha com teorias pedagógicas e investigações baseados em jogos e brincadeiras. Ponto final. Eu só ensino através dessa metodologia, mas tem toda uma formação do professor para que ele faça mediações, tem toda uma rotina. Então, eu posso te garantir, Masako, se a instituição trabalha dessa maneira, a aprendizagem é impossível de não acontecer. A não ser que a criança tenha um laudo, algo realmente fisiológico, cognitivo, que a impeça disso. Tirando isso, não tem como. Toda criança aprende. Sim, brincadeira é assim, uma maneira de eles experienciar o mundo, né? Experienciando o mundo, é isso aí mesmo. Em contato com mas ele precisa compreender, ele precisa entender, ele precisa experimentar para ver que isso encaixa. Ele precisa tocar para saber que isso aqui é maior e isso aqui é o menor. Não tem como a criança aprender de maneira diferente. E aí trazer o bilíngue, trazer um outro idioma para isso é a coisa mais fácil do planeta. Sim. Então, assim, você respondeu assim, minha pergunta, né, sobre a alfabetização, e ligando com isso, de novo, sobre a percepção dos pais sobre a educação infantil. Quando eu estava no Brasil, eu tinha essa impressão que muitos pais acham que a escola é uma coisa e, assim, vida familiar é outra coisa, né? Não tem, tipo, ligação. E a escola cuida essa educação formal. Ler, escrever, né? Saber contar, assim, passar vestibular, tipo assim, coisa acadêmica. E, assim, educar crianças
para saber o que é bom, o que é errado, como assim se relacionar com colegas, sabe, essas coisas, né? Que muitas pessoas pensam como educação informal, eu acho, sim. Não tem ligação com o que está acontecendo na escola. Esse tipo de percepção ainda existe entre bastante pais no Brasil? Eu acredito que sim. Eu acredito que no mundo tem uma... Eu não sei dizer, eu sempre uso essa frase, mas eu vou pesquisar. Acredito que foi Paulo Freire, mas não tenho certeza, que todos os espaços são educadores. Vou repetir, todos os espaços são educadores. Para crianças a adultos, a diferença entre a escola e os outros espaços educadores é a intencionalidade. Então, veja bem, eu, por uma série de esforços que às vezes as pessoas veem como marketing e não tem nada a ver, eu sou 100% educação, 100%. Quando eu trabalho o marketing da minha escola, eu trabalho educação. Qual é o meu objetivo? Criar uma cultura nova, ou modificar aquilo que eu considero nocivo como diretora, como educadora, que impede de que os objetivos sejam alcançados. Qual o objetivo? Desenvolver a criança em todo o seu potencial. Qual é o meu propósito? Sou brasileira nacionalista. Meu propósito embora eu seja pequena, e às vezes as pessoas usam esse tamanho como se fosse negativo, né? Eu escolhi ser pequena, porque só se faz um trabalho quando você tem uma amostragem que você consegue manipular. Alcançar o objetivo com 200 é diferente de alcançar o objetivo com 20. Sim. Né? Então, assim, eu escolhi e eu quero a cada 5 anos, a cada kinder que eu solto, a cada 5 anos, eu quero pensar que eu estou formando uma nova geração de brasileiros. Verdade. Então, eu creio nisso, eu acredito nisso, eu acredito isso com todas as minhas células. Então, mudar essa cultura, eu posso te dizer que hoje eu tenho uma comunidade que está começando a pensar diferente. Mas isso é assim, com muito relacionamento. Por quê? Porque os profissionais e os especialistas da educação somos nós. Sim. Os pais, as famílias estão numa loucura. Com muita cobrança social, as mulheres nunca foram cobradas tanto como agora. Né? As mulheres nunca estiveram tão sós. Tá, então esse chega para minha outra pergunta, Lúcia. Deixa eu só te concluir isso. As mulheres nunca estiveram tão sós, sem rede de apoio, porque antes tinham vós, tinham tias, sim. tinham primas, a família cuidava. Hoje todo mundo está muito individualizado. Há uma sobrecarga tremenda em cima da mulher. Eu não estou falando os pais, mas assim, os pais, via de regra, são menos participativos na educação do que as mulheres, isso é histórico. Então, se não houver o relacionamento da escola, esclarecendo, elucidando e dando estratégias, é lógico que nós sempre esbarraremos no limite do outro. Sim. Até onde o outro nos permite levar a informação, influenciar e educar. Porque para educar a criança, a gente também educa as famílias. Sim. Só que tem uma coisa interessante, as famílias também nos educam. Claro. Educação, a mágica da educação é essa.
Então, cada vez que uma família traz uma demanda diferente, um olhar diferente, a escola precisa parar, refletir e falar como eu posso transformar isso. Então, isso é muito importante, Masako. A gente não consegue fazer educação responsabilizando e segregando. Isso é da escola, isso é da família. A educação verdadeira. E não há como ter educação infantil de maneira diferente. Aí nós vamos cair na vala do tradicionalismo, que o resultado não é controlado. Agora, eu posso te dizer que quando há essa interação, é visível, é laboratório, que eu te falei, laboratório. Quando a família está alinhada. As pessoas acham que a criança é um gênio, mas não, ela só foi educada da maneira correta. Sim. E aí, o nosso currículo, vou pegar, porque do que você falou, do socioemocional. O socioemocional saber controlar suas emoções, manter relações positivas com os adultos, né? Saber fazer amizades, saber compartilhar, saber negociar. Tudo isso faz parte dos objetivos do nosso currículo, que o socioemocional é o que tem mais objetivos. Sim. Porque antes de qualquer coisa, nós somos humanos. Sim. Nós podemos ter todo o conhecimento do mundo, nós podemos ter toda a habilidade do mundo. Se nós não soubermos viver em comunidade, em sociedade, isso não tem resultado nenhum. Não adianta. Não, nenhuma finalidade, nenhum propósito, porque exatamente. É para servir o outro. Exatamente. Então, a educação infantil ela precisa ser pensada dessa forma, para desenvolver seres humanos ativos, cidadãos, criativos, revolucionários. Essa é a única pedagogia que faz sentido para mim, Lúcia. Isso, tem que estar junto com a família. Se não tiver, não vai acontecer, não na totalidade. Então, assim, você está fazendo ligação com duas perguntas minhas agora, né? Tá. É questão de essas mulheres sobrecarregadas, acontecendo bastante aqui no Japão também. Assim, tem bastante mães que se sentem tão isoladas, elas não buscam ajuda. Aí elas se culpam muito sobre como crianças crescem, né? Elas têm dúvidas na capacidade delas, né? Assim, crianças crescem assim porque eu não estou fazendo bom trabalho para elas. Né? Assim, o que eu posso fazer? Eu não sei, mas deve ser minha culpa que minha criança tá se tornando desse jeito. E esses mais, assim, tristes, assim, casos tristes no Japão, às vezes chegam no ponto que crianças são abusadas pelas mães ou pelas famílias. Né? Assim, muito triste, mas existe bastante aqui no Japão. Agora, você falou sobre essas mulheres no Brasil também, que estão muito sobrecarregadas. Você já ouviu falar esse tipo de caso? Você tocou num ponto interessantíssimo. Você tocou num ponto interessantíssimo, que é desta época. E eu posso falar sobre duas coisas assim. Primeiro, não, você não está sozinha, não é só no Japão, eu acredito que seja no mundo. E posso falar, advogando em causa própria, eu passei por isso. E gostaria de aquietar todos os corações, porque isso é péssimo, é horrível, mas é mais comum do que você imagina. E tem dois pontos importantes que eu só descobri aos 52 anos o que é violência, porque a mídia ela não trata isso da maneira adequada, e essa expectativa exagerada que está sobre as mães, se elas causam, entre aspas, uma possível violência para suas crianças,
Antes de qualquer pessoa, elas sofrem essa violência. Por quê? Porque quando eu sou coibida através das mídias sociais, porque essa imagem ela já está institucionalizada. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que dar toda a atenção para as minhas crianças, eu tenho que ser bonita porque senão meu marido não me deseja, eu tenho que ser a mãe perfeita, eu tenho que ser a empresária, ou eu tenho que ser a profissional competente. Isso está enclausurando as mulheres. Porque eu olho para o lado e falo, mas se ela consegue, ela lá no Instagram tá sempre sorrindo, sempre maquiada, sempre bonita, e sempre tirando as melhores fotos com os filhos, cuidando, indo no balé. É humanamente impossível. É humanamente impossível. Sim, E tem uma coisa, você, mãe, eu estou aprendendo, meus filhos têm 15 anos e eu estou aprendendo isso, porque eu passei por tudo isso. Carreguei essa... 15, vou fazer 16. Assim, ó, você só consegue dar o que tem. Então, para você ouvir de fato a sua criança, que sim, às vezes elas estão falando uma bobagem. E você está concentrada querendo resolver um baita de um problema. Na empresa, em casa, sei lá. Espera aí, como é que você vai parar tudo e falar? Olhar para ele e falar assim, isso é importante. Porque é importante. Porque a vida dele dentro daquela idade, dentro daquele momento. Mas você tem que fazer um carinho com você e falar, tá tudo bem eu estar agoniada. Então eu vou pegar, me esvaziar. Às vezes consegue? Não, às vezes você não consegue. E vou olhar. E vou ouvir. Porque senão essa culpa só vai aumentar. Antes de eu chegar no ponto que eu cheguei, e que tá longe de ser o ideal, e aí agora é lógico que a minha bagagem como diretora, como estudante da educação, ela contribui. Mas assim, eu cheguei ao ponto, a minha estratégia foi, eu não vou dormir sem refletir sobre o que foi o meu dia e onde eu pisei na bola com os meus filhos. Não vou. Esse é um processo que eu tô vindo desde uns 2, 3 anos para cá. Então, folguem, né? Até então, eu cometi muitos erros. Então, eu chego, eu forço eles a deitarem comigo, a eu fazer um carinho, e eu abro meu coração e falo, olha, hoje eu reagi irritada, eu respondi dessa forma, eu não prestei atenção, o que você queria dizer? Você me desculpa, eu não fiz isso porque eu estava fazendo isso e aquilo, porque eu acho, não, nós não temos que ser Mulher Maravilhas, dar conta de tudo, fazer tudo, não. Agora, é inerente do ser humano, a gente só evolui quando a gente reconhece. Sim. E o que os nossos filhos querem é a nossa verdade e um tempo de qualidade. Não tem nada, eu tô te falando basicamente só por mim, pela minha experiência como mãe agora. Então, assim, não, eu não acho que eu tenha que viver em função dos meus filhos, porque eu tenho um exemplo para dar. Eles são a coisa mais importante. Mas eles precisam entender que esforço é importante, que o dinheiro vem com o trabalho, não vem de outra forma, que as coisas, sim, tem uma dose de sacrifício. Então, eu acho que quando rolar isso também nas mídias sociais, as mães se sentirão menos pressionadas, menos violentadas. Entendi. Então, você está falando esse tipo de mídia, né? Assim, eu também lembrava, quando eu estava no Brasil, assim, na mídia, né, na televisão, né, nas revistas, sempre tem esses mais maravilhosas, lindas, brilhantes, tudo perfeitas. No Japão, esse tipo de mídia já tá mudando um pouco, né? Como você falou, assim,
mostrando mulheres e mães que não são perfeitas, normais, a vida real, normais, assim, vida real, porque não existe isso. Não existe, assim, já está começando bastante aqui no Japão, mas no Brasil ainda tem esses tipos de mídia que tá muito. Agora a gente vê um movimento de pessoas mostrando, mas assim, ninguém mostra o cansaço. Sim. Ninguém mostra exaustão, ninguém mostra a depressão, ninguém mostra a ansiedade, que tem sintomas físicos pela sobrecarga de expectativas. Eu não diria nem de trabalho, de expectativas que a mulher sofre. Agora, é muito importante a gente pegar isso, o gancho do que você falou, e eu dizer assim, ó, sim, mães, independente de alguma coisa, de qualquer coisa, o nosso olhar tem que estar atento aos nossos filhos. Que a violência psicológica é a pior coisa que pode acontecer. Porque não é visível, né? Não, e a violência psicológica vem através do YouTube também. Vem através das mídias, vem através das conversas do WhatsApp, que a gente não tem domínio. Verdade. E aí, quando a gente vê, os nossos filhos estão sendo educados e moldados por uma cultura que não é a familiar. Sim, verdade. E um belo dia a gente acorda, e aí? Então, por isso que criar algumas estratégias, mamães, criem, papais, avós, tios, é a família o responsável, independente da constituição familiar, e tradicional ou não importa, importa que seja uma fonte de amor, responsabilidade e interesse real pela criança, né? Que crianças não são troféus, né? Crianças não são troféus, né? Não é verdade? Crianças são seres humanos em evolução. Então, eu preciso ter um olhar atento para as demandas da criança. Claro, sim. Para impedir essa violência, seja ela qual for. Então, Lúcia, mais uma coisa, né? Você já respondeu, assim, metade da minha pergunta. A importância de o tipo de conselhos que escola como a sua, né, conseguem dar para os pais. Importância de tipo de conselho que a escola como a sua consegue dar para a família. Como você está fazendo isso para várias famílias aqui na sua escola? Ou existe escolas infantil? Ou assim, é uma prática comum para bastante escolas de escolas ou educação. Educação. Eu entendi. Dar conselho para famílias. Olha, eu não saberia te dizer, responder essa pergunta como instituição, assim, outras escolas. Por quê? Porque eu acredito, veja bem, o currículo que eu adoto, ele tem, pronto, é um procedimento. Tá. Mas eu entendo esse trabalho como um valor estabelecido dentro da instituição. Este valor, ele é meu, pessoal. Então, é também do meu currículo. Mas eu poderia ter no currículo e não praticar. Então, sou eu que, dentro dessa minha direção, que faço isso acontecer de fato. Por quê? Aí tem a ver com a missão e com a visão da escola. E aí são coisas que uma pessoa, né, uma família, quando procura a escola,
ela precisa ver se dentro dos valores da escola, dentro da missão, dentro da visão, se existe esse compromisso com a família. Sim. Entende? Então, na minha escola eu tenho um procedimento. Aliás, eu tenho várias, mas quanto a isso, eu tenho um procedimento. Por exemplo, uma situação negativa aconteceu uma vez, eu notifico na agenda eletrônica, eu ligo para a família. A mesma situação aconteceu pela segunda vez, eu notifico na agenda eletrônica e ligo para a família. Quem liga? Professora e coordenação. Na terceira vez que isso aconteceu, a mesma atitude, a mesma postura, o mesmo comportamento, obrigatoriamente eu tenho que ter um atendimento com essa família. Ok, entendi. Por quê? Porque aí eu preciso de uma parceria. Eu estou entendendo que é um comportamento reincidente. E aí eu estou falando de qualquer coisa. Seja de uma tristeza da criança, seja de uma coisa que ela manifesta, seja de um comportamento negativo, agressivo ou não. Quando eu penso assim, porque veja bem, eu estou dando 2 oportunidades para a família ser notificada, entender aquilo que está acontecendo e tomar providências. Então nós teremos um tempo para ver se essa mudança de comportamento aconteceu. Se ele aconteceu, a gente entende que houve um alinhamento da família e tudo bem. Se não aconteceu, tá na hora da escola entrar em ação. E aí a gente entra nesse diálogo, nesse aprender juntos, nessa compreensão. E sim, em muitos momentos, como nesses atendimentos, é que a gente percebe a pressão que a mulher sofre. E respeitosamente a gente entra nesse trabalho em conjunto. Sim. Mas sem trabalhar com esse tipo de coisas, assim, educação não acontece, né? Não acontece. Verdade. Tá, obrigada, Lúcia. Acho que você respondeu tudo que eu queria saber. Desculpe, a última coisa, né? Esse, assim, um pouco indo para outra direção. Uso de ICT. Como eu falo? Tecnologia, isso. Uso de tecnologia. Eu amo falar na educação infantil, eu sei, porque quando eu estava ensinando aí também, eu já usava bastante tecnologia. Assim, o currículo que eu estava usando com você também exigia bastante uso de tecnologia. Eu tenho certeza que a sua escola está usando bastante disso. Mas esse tipo de assim, eu vou deixar, eu já vou falar para você modificar a pergunta, porque eu vou te dar uma resposta diferente. Então, você só pergunta o que eu penso sobre o uso de tecnologia. E seja clara, que tipo de tecnologia? Tipo tablet, celular, qualquer coisa, que eu mudei em relação a isso. Pergunta aí. Então, porque se você falar, eu não vou conseguir usar a tua fala. Pergunta aí. Tô morrendo de calor. Então, como você utiliza a tecnologia na sua escola agora? Então, uma coisa que eu aprendi, Masako, que tecnologia não é informática, não é tablet, não é TV. Tecnologia, por exemplo, uma alavanca é tecnologia. Certo? Um machado é tecnologia, um alicate é tecnologia. Entendi. Então, hoje, em cima de todos os estudos, que inclusive a Harvard também, né, saiu um CID sobre a doença
que a tecnologia causa. Então, eu sou zero tecnologia na minha escola. Interessante. Zero. É. Estou de volta para o passado de uma maneira inteligente, de resgate. Então, agora eu estou construindo um parque naturalizado. Sabe tudo aquilo que você acha muito fácil aí no Japão? Bica de água, barro, terra. Sim, aqui tem que ter, né? Folhas caindo, na verdade. Então, assim, é zero tecnologia. Não há nenhuma TV em sala de aula. Nossa! Nenhum tablet. Só o desenvolvimento do raciocínio. Do pensar. Porque até 2 anos é altamente, também é outro tema para a gente discutir bastante, inclusive buscando embasamento teórico. Tipo assim, até 2 anos, nada, é zero de tecnologia para criança. E nós estou falando de especialistas, falando. Não eu. Zero. Movimento do globo ocular, tudo isso é prejudicado. Entendi. Porque quando você lê muito vagarosamente. Você precisa ler, focar o globo ocular, o movimento. Então, só que quando você está vendo um vídeo, são milhões de impulsos. Sim. Um cérebro constante, altamente estimulado. Depois você quer pegar um cérebro que ficou 5 anos e querer que ele se concentre vagarosamente para ler, compreender, analisar, tirar ideias. Como assim? É como se você desse cocaína para criança e depois falasse para ele. Aliás, esse CID diz exatamente isso. Então, eu não posso ficar indiferente a isso. Então, ela já tem uma exposição que eu não julgo demasiadamente fora dos muros da escola. Então, na escola, eu não uso. Nossa, muito interessante. Mas, então, sim, Lúcia, eu concordo muito no que você fala, né? Sobre essa influência negativa, né, de tecnologia para crianças, pelo uso de tablets ou, né, smartphone, essas coisas. Sim, mas, assim, outro lado da tecnologia é para, assim, docente, né, e professores, como eles usam a tecnologia. Eu acho que tem um momento para se usar isso. Então, isso eu queria perguntar. Assim, no trabalho de professores, como, assim, uso de tecnologia ajuda eles, como a tecnologia ajuda eles? Hoje na minha escola, como eu tenho currículo, eu não tenho a necessidade. E eu percebo que esse CID também se aplica aos professores de certa forma. Porque se você pensar na nossa geração, que já foi educada para leitura, que lemos todos aqueles livros cansativos, intimistas, né, uma dialética, toda uma discussão com filosofia, a tecnologia já não nos influencia da maneira como influencia a geração de professores desta época. Então, se nós pegarmos a tecnologia, nós vamos procurar, nós vamos ler uma coisinha aqui. Aí ela cita uma fonte, a gente vai para aquela fonte. Cita outra fonte, a gente vai para outra fonte. E a gente, aquilo que seria estudado, não generalizando, pelo amor de Deus, né? E de repente, por uma professora de 25 anos, o que ela ia fazer? Ela ia ler aquilo e focar naquilo e ficar naquilo. Sem maiores reflexões.
sem maiores investigações. Uhum. É isso que a tecnologia nos deixa, rasos. Entendi. Dependendo do perfil de cada um. Sim. Então, a tecnologia deveria ser usada como uma fonte. Você imaginar que é quase um oráculo dos gregos, dos deuses, que você iria lá e não beberia de uma única fonte, beberia de várias fontes. Sim. Uhum. Mas não. Ela ficou simplista, minimalista. Uhum. E aí eu acabo gerando professores não curiosos, não investigativos, não estudantes. Nossa, esse ponto é tão interessante, Lúcia, porque para mim, assim, o encontro com tecnologia, internet, Todos nós. abriu, sim, mas toda possibilidade minha. Sim, com certeza. Mas por conta de quem você é e da sua formação. Ah, tá. Então, esse tem que ver. Então, esse é um critério importantíssimo. Mas faz todo sentido, né? Não, muito sentido. Porque se a gente for fazer um planejamento, a gente pesquisa até a eternidade de coisas. Sim. Para chegar isso e isso, né? Se você entregar aquele planejamento para o professor, ele só lê. E aí é claro que a prática será diferente. Por quê? Porque aquele que só pegou o planejamento e leu, não tem todo o embasamento teórico, não fez todas as reflexões, não analisou todas as estratégias. E aí, quando ele for lá dar a aula para aquela criança, o resultado é completamente diferente, a prática é completamente diferente. Sim. Então, tem questões mais profundas para serem discutidas. Verdade. Olha só, Lúcia, agora você me Te peguei de jeito. Deixa pensar bastante. Sim. Não, mas assim, o que você está falando faz todo sentido. Eu estava assim perguntando para mim, né? Por que professores não entendem esse planejamento que eu passei para eles, né? Por que eles não investigam? Por que eles não fazem perguntas? Sabe? Assim, você respondeu. Agora eu entendi o que eu estou enfrentando. Então, você tem para começar a educar esses profissionais, esses professores também. Primeiro, eles precisam construir. E eu passei por isso esse ano. Quando você faz esses treinamentos de formação, você diagnostica. E aí você tem que entender, se eles não construírem, mesmo que seja no nível deles, que com certeza não será o seu, aí você vai começar o árduo trabalho de nivelamento. Então, deixa eu só fazer o fechamento, tá? Masako, esse nosso encontro me possibilitou vários pensamentos, várias oportunidades. Arigato? Está certo? Muito obrigada, Lúcia, para mim também. E com certeza, eu acredito no meu coração que nós podemos contribuir para algumas famílias, tanto no Brasil quanto no Japão, e para alguns profissionais, para gerar uma reflexão, né? Não queremos ser donas da verdade, é um bate-papo sobre educação de uma segunda língua, mas assim, eu espero que nós tenhamos novas oportunidades, porque foi um prazer imenso. Foi, sim, muito bom, muito bom. Ótimo, Lúcia, obrigada mesmo. Um ótimo dia para você. Até mais. Tá, para você também. Tchau. Obrigada, tchau.